Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Profeta da Inovação, a biografia de Joseph Schumpeter, do Thomas McCraw. Então eu vou destacar alguns pontos mais relacionados com a doutrina econômica, né, do Schumpeter. Bom, o Schumpeter, ele é um economista que ele se destaca por um tema central na obra dele, que é a questão da inovação. Então, no cerne do capitalismo está a criação de crédito para fomentar a inovação. Tá? O ethos capitalista ele está sempre olhando para frente, apostando no futuro, para as oportunidades, para os empreendedores. O empreendedor é o pivô, o eixo em torno em que gira todo o sistema capitalista. Para Adam Smith, né, a economia de mercado era um sistema quase ideal, né, em que você, deixando livre, ele se ajustaria às condições ótimas. Para Marx, haveria necessidade de uma pausa desagradável nesse processo, mas inevitável, que o mercado seria uma pausa desagradável, mas inevitável para essa situação ideal, que viria a acontecer com o socialismo. Né? O Schumpeter ele supera essas duas perspectivas. A depressão de 29, que Schumpeter está nesse período, né, não é vista como um fracasso do mercado e nem como a superioridade do socialismo, mas é vista como um mal cíclico inerente do capitalismo, do próprio processo capitalismo. Segundo a palavra do Schumpeter, a realização do capitalismo característica não consiste em proporcionar mais meias de seda para as rainhas, mas em pô-las ao alcance dos operários, em troca de um esforço cada vez menor de trabalho. O processo capitalista, não por coincidência, mas por força do seu próprio mecanismo, eleva progressivamente o padrão de vida das massas. Então essa perspectiva do Schumpeter da renovação dos meios de produção como benéfica para o operário é percebida pelo Schumpeter e foi minimizada pelo Marx. Então a mão invisível do mercado continua essencial, mas ela não é suficiente. O capitalismo moderno ele depende dos empreendedores que vão tocar à frente essas inovações e que deverão ser fiscalizados pelos órgãos reguladores. O Schumpeter ele vive esse momento, né, do início do século XX, uma época de grandes transformações, onde se consolidam as indústrias da eletricidade, motor elétrico, motor de combustão interna, a química de corantes, telefone, ferrovias, industrialização. Então ele está vivendo uma época que está tendo grandes transformações tecnológicas. Né? A cidade de Viena, onde ele vive, né, onde se forma, entre 1850 e 1900, ele quadruplicou a população. Em 1901, Schumpeter, quando entrou na Universidade de Viena, você tinha grandes empresas como a Krupp, a Thyssen, na área do aço, a Siemens, na área de engenharia elétrica, química, com a Bayer, a Rust, a Bosch, todas as empresas alemãs que prosperavam bastante. Então, esse meio ambiente aí ajudou a formar uma opinião do Schumpeter. Ele nasceu na Tchecoslováquia, mas formou-se em Viena. Então Marx ele já havia chamado a atenção para a dinâmica do capitalismo, e isso é um ponto que é destacado pelo Schumpeter. Essa dinâmica de renovação dos meios de produção. Isso já havia sido chamado a atenção pelo Marx. Agora, as profecias marxistas de que o capitalismo traz o germe da sua própria destruição, como está lá no Manifesto Comunista, né? Com o desaparecimento do Estado, e isso nunca se concretizou na Inglaterra e nem na Alemanha, onde era o foco do Marx. Né? Quanto a Adam Smith e nas virtudes da mão invisível do mercado, ela descreve, segundo Schumpeter, basicamente uma situação pré-industrial. A industrialização tinha pouco destaque na economia clássica de Adam Smith. A teoria dos rendimentos decrescentes do Ricardo, né,
que seria uma característica do capitalismo, também se mostrou um equívoco, né? A Revolução Industrial mostrou exatamente o contrário. Ela trouxe um aumento do rendimento, da produtividade, e não uma diminuição. Então, para Schumpeter, tais economistas clássicos, eles partiam de uma premissa, de uma perspectiva de uma economia estática, e não de uma economia dinâmica, que se renova. Na ciência social, na área das ciências sociais, a escola histórica alemã de Max Weber está ali na época do Schumpeter também. Destacava o papel da ética protestante na construção do ethos capitalista. Isso tinha um enfoque muito mais sociológico do que economista. Né? A doutrina marginalista de Jevons, Walras e Menger teve grande influência em Schumpeter. Na teoria marginalista, né, o preço final de qualquer produto ele é determinado por uma relação entre oferta e demanda, e não somente pelo custo de produção, tal como defendiam os economistas clássicos e os marxistas. A ideia do custo do trabalho, o preço de um produto está diretamente ligado ao custo do trabalho para os marxistas. Para a teoria marginalista, não. Esse preço ele vai ser determinado principalmente em função de quanto o consumidor está disposto a pagar, aquela curva de oferta e demanda. Os preços acompanham as preferências dos consumidores, sendo determinados por aquilo que os consumidores, como grupos, se dispõem a pagar. Essa perspectiva o Marx não pegou. Né? Na metáfora da tesoura, usada por Marshall, economista marginalista, né? Os preços são determinados ao mesmo tempo pela utilidade dada pelos consumidores, que seria o lado da demanda, e pelo custo de produção. Então, são os dois fatores que pesam na formação do preço. A queda no preço das memórias de computador, por exemplo, que a gente vê hoje, dos microprocessadores ao longo do tempo, isso revela a força da teoria marginalista como conceito. Então, o custo de uma unidade adicional, ela varia dependendo de em qual momento do ciclo tecnológico que essa tecnologia se encontra. Então, isso mostra um conceito de uma natureza dinâmica do capitalismo como sistema econômico e social. O sistema que promove e depende de uma economia de massa. A mudança tecnológica é vista como a essência do capitalismo. A Teoria do Desenvolvimento Econômico, do Schumpeter, foi o primeiro livro dele, em 1911. Nesse livro ele já destaca que os capitalistas parasitários de Marx, né, eles passam a ser vistos como os empreendedores inovadores, um tipo ideal social do tipo weberiano, e que tem um papel central na alavancagem do capitalismo, e que não foi percebido pelos marxistas. Então, o Schumpeter, em 1919, ele vai assumir o posto de ministro das Finanças na Áustria, mas ficou poucos meses nessa função. Em seguida, ele assumiu a presidência de um banco privado em Viena, que veio logo a falir em 1924. Essa experiência custou a Schumpeter toda a sua fortuna, deixou endividado por alguns anos, e depois dessa passagem desastrosa, né, tanto na administração pública como privada, ele resolveu ser professor na Universidade de Bonn, na Alemanha, de 25 a 32. Com o nazismo, ele foi para os Estados Unidos, se transferiu em 32, onde foi para a Universidade de Harvard, em Cambridge, onde também eram professores o Paul Samuelson e o John Kenneth Galbraith. Paul Suisse, marxista americano, ele era assistente do Schumpeter no curso de ciência econômica. E ele veio a falecer em 1950, Schumpeter. Em 1939, ele publicou Ciclos de Negócios, segundo livro dele, na mesma época que o Keynes publicava a Teoria Geral de Preços. Então, a história do capitalismo está cheia de surtos e catástrofes. Nesse livro, ele analisa os setores têxteis de algodão, as ferrovias, o aço, onde ele destaca que o Bessemer é visto como um dos puros empreendedores em ação. A indústria de automóveis analisa Ford com o modelo T, energia elétrica, de Edison, General Electric, Westinghouse, todas essas tecnologias marcadas por rupturas tecnológicas.
O que importa antes para se estabelecer é a liderança e não propriamente a propriedade. Ele critica os marxistas nesse livro pela incapacidade de visualizar o papel da atividade empreendedora. A geração da invenção e da promoção da inovação constituem econômica e sociologicamente duas coisas totalmente diferentes. Então ele marca essa diferença entre inovação e invenção. São duas coisas diferentes. Para Schumpeter, as ferrovias representam o que existe de melhor de fomento do empreendedorismo por meio das grandes corporações. As fusões e a ascensão das grandes empresas era uma grande inovação na área das finanças e da administração, sendo uma forma ideal para comercializar novas tecnologias, porque facilitava a aquisição de crédito. A evolução capitalista significa, para Schumpeter, perturbação. Sem inovação, não temos empreendedores. Sem a realização empresarial, não há lucro capitalista, nem impulso capitalista. Então, o clima das revoluções industriais, o clima do progresso, é o único em que pode sobreviver o capitalismo. Nesse sentido, capitalismo estabilizado para Schumpeter é uma contradição de termos. Capitalismo, na verdade, é uma constante renovação da tecnologia. Em 42, quando já está em Harvard, ele vai publicar Capitalismo, Socialismo e Democracia. Esse livro, na verdade, foi um resultado do primeiro livro. Como não teve muita repercussão, porque foi meio que abafado pelo livro do Keynes, né, ele partiu para uma abordagem mais ampla. Né? Então ele analisa questões do tipo: o capitalismo está fadado ao fracasso? O socialismo será capaz de produzir um sucesso econômico similar? A democracia é compatível com o socialismo? Bom, ele destaca que o Marx acertadamente chamou a atenção para esse processo de mudança industrial dentro de uma análise histórica. Só que ele faz várias críticas ao marxismo, né? Ou seja, ele faz crítica essa oposição, ele só visualiza duas classes, patrões e operários, que estão num conflito insuperável. Ele vê que essa perspectiva é equivocada. A perspectiva de que o capitalismo vai levar à miséria dos trabalhadores também foi outro erro de diagnóstico muito grande do marxismo. Não foi isso que aconteceu. O que se observou foi que os trabalhadores foram beneficiados por uma avalanche de bens de consumo, né, acessíveis. A participação dos trabalhadores na renda não diminuiu com a industrialização, pelo contrário, ou aumentou ou estabilizou. E Marx também não enxerga a distinção entre empreendedor e capitalista. Para ele é a mesma coisa, quando na verdade não é. O empreendedor é aquele que toca o negócio, mas não necessariamente ele é quem tem o recurso. Ele vai buscar o recurso no mercado financeiro. Então, nesse livro, né, o Schumpeter destaca um ponto central da teoria dele, que é da destruição criativa. Nas palavras dele, a abertura de novos mercados, estrangeiros ou internos, e o desenvolvimento organizacional da oficina ou da fábrica artesanal para as empresas, como a US Steel, ilustram o mesmo processo de mutação industrial, se é que posso usar esse conceito biológico, que incessantemente revoluciona a estrutura econômica de dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Esse processo de destruição criativa é o fato essencial do capitalismo. Então você vê que ele faz uma analogia com a biologia e ele destaca que essa questão das crises, né, ela faz parte do processo capitalista. É nisso que o capitalismo se consiste. Então Schumpeter descreve o que ele chama de, abre aspas, uma perene ventania da destruição criativa. E ele fala de conceitos como, abre aspas, em estratégia empresarial. Esse termo estratégia empresarial não estava muito difundido. Schumpeter é que começa a falar nessa questão. Então essa estratégia empresarial só faz sentido quando você assume como pano de fundo esse ciclo de crises e destruição criativa como parte inerente do processo. Então Schumpeter ele critica o conceito de concorrência perfeita. Para ele, onde os neoclássicos faziam essa avaliação, né? Para ele, os setores industriais eles não contam com inúmeras firmas e uma quantidade ilimitada de compradores. Isso é um modelo ideal.
Tampouco os consumidores eles dispõem de completa informação sobre os produtos e serviços para escolher o que é o melhor. Ou seja, existe um conceito aí de racionalidade limitada, né? Um conceito que mais posteriormente vai ser desenvolvido, mas que já está presente no Schumpeter. As pessoas tomam decisões, não estão baseadas em todas as informações. A concorrência perfeita é e sempre foi temporariamente suspensa toda vez que algo novo está sendo introduzido. É o constante surgimento de novos produtos o impulso fundamental que põe e mantém a máquina capitalista em movimento. Nem Adam Smith, nem os neoclássicos perceberam que a concorrência perfeita é a exceção e não a regra. A regra é o oligopólio. Nos oligopólios não há um equilíbrio, mas uma sucessão infindável de movimentos num estado indefinido de guerra entre as empresas. Então Schumpeter faz aqui uma analogia da ação das empresas com as estratégias militares. A prosperidade das grandes empresas pode ser explicada pela constante inovação tecnológica e adaptação organizacional, e não por lucros monopolísticos. Então ele destaca claramente aqui 5 tipos de inovação. Primeiro, a inovação de novo produto, de um novo bem, que seria uma invenção patenteável, né? Segundo, um novo método de produção, também pode ser patenteado. Terceiro, abertura de um novo mercado. Quarto, uma nova fonte de abastecimento de matéria-prima. Isso pode ser da origem a uma inovação. E o quinto, uma nova organização de uma indústria qualquer. É outro ponto que ele também atribui como inovação. Então, o capitalismo ele é um sistema que é voltado para as expectativas futuras. Você lança uma inovação e aguarda o resultado, né? Ele depende muito disso. O risco da inovação ele é assumido não pelo empreendedor, mas pelo capitalista, que é quem está injetando dinheiro. Então ele marca bem essa distinção entre o empreendedor e o capitalista. Não necessariamente são a mesma pessoa. O empreendedorismo, o crédito e a inovação, eles devem ser estimulados pelo Estado de todas as formas possíveis. Então Schumpeter vê o papel das políticas públicas nesse processo. A inovação requer um constante desequilíbrio, faz parte do sistema. Ele defende políticas públicas de apoio às empresas inovadoras em setores de alto potencial de crescimento. Embora defenda a intervenção do Estado na economia, ele lembra que é fundamental que essa intervenção não seja excessiva, para que o empreendedorismo não possa crescer, né? Ele tem que estar sempre possibilitando a formação do empreendedorismo. Ele faz várias análises, né, e cita aí o caso dos pneus radiais da Michelin nos anos 40, que levaram à falência 4 dos 5 grandes produtores mundiais de pneus, entre os quais a Acron. Esse que sobrou foi a Goodyear. Outro exemplo que ele fala é da Toyota, com as linhas de produção de automóveis, que é outro exemplo que mostra os conceitos de Schumpeter e o fim da supremacia de Detroit em automóveis. Isso na área de 70, já depois de Schumpeter, mas aplicando os conceitos de Schumpeter. Em 1954 será publicado História da Análise Econômica, póstumamente. Então, qual é o grande legado do Schumpeter? O grande legado do Schumpeter é a percepção de que a inovação, na forma de distribuição criativa, é a força propulsora, não só do capitalismo, como do progresso material de modo geral. Schumpeter ele busca um terreno intermediário entre o livre mercado desenfreado e o socialismo, por ele considerado disfuncional e autoritário. Ele critica os keynesianos por sua ênfase no fomento do consumo e não do investimento, e considera o trabalhismo como o último estágio do capitalismo, onde predominariam os interesses do trabalho, né? Aqui um parênteses, né? O que se viu depois foi exatamente o contrário, né? O que se viu foi nos anos 80, especialmente, com Thatcher e com Reagan, veio com força o neoliberalismo, né? Com a desregulamentação, terceirização de serviços públicos e privatização, que é um sentido meio que oposto ao que Schumpeter estava anunciando. E também a gente vê já essa discussão da inteligência artificial, né? A questão da crise do emprego, né? O que se fala hoje, existe um problema estrutural de geração de emprego, as pessoas vão ficar sem emprego.
Então essa ideia de Schumpeter de que o trabalhismo é o último estágio do capitalismo, parece que não, parece que o emprego vai entrar em uma crise estrutural. Mas, enfim, esse é o papel do Schumpeter na teoria econômica. Muito obrigado.